Vamos gravar nossa última aula, né, de eletricistas industriais. Enquanto vocês se arrumem para assistir essa aula, vamos falar um pouco sobre inversor de frequência. E eu vou estar compartilhando minha tela aqui com vocês. Tá passando um vídeo Senai Play para todos. A da CNI, Confederação Nacional da Indústria, apresenta. Pães, salgados e outros produtos de panificação fazem parte do dia a dia da maioria dos brasileiros. Sabe aquele cheirinho irresistível de pão fresco? Por trás dessa memória olfativa está um processo técnico que transforma a matéria-prima em itens de consumo, passando por etapas como medição, mistura, sovamento, assamento e embalagem. Hoje nós vamos falar de uma profissão muito atraente para quem gosta de gastronomia, nutrição, tem agilidade e sabe trabalhar em equipe. O que é mais clichê que a gente vê por aí é que é uma profissão mais masculina. Como é que você entrou nessa área? Essa divisão é coisa do passado. Hoje em dia as mulheres tomaram conta de tudo. De tudo. Tem mulher em tudo quanto é profissão, não tem mais isso não. O aluno, quando chega no nosso curso de panificação, ele já toma um susto. Acha que é simples, né? Acho que é simples assim, mas existe toda uma ciência, né, por trás disso. Eles passam por noções de matemática. A diversidade de produtos também, isso encanta muito. Controle de temperatura, velocidade, todas essas características estimulam o operador, o nosso colaborador, para poder melhorar o nosso produto. Após passarem por um ano de formação, os técnicos em panificação estão aptos a conduzir todas as etapas da produção artesanal e industrial de pães e salgados. Eles organizam a área de trabalho, lidam com a matéria-prima, manipulam alimentos e operam equipamentos e maquinário, além de poderem atuar em controle de estoque, de custo e de consumo. No Brasil, mais de 6 milhões de toneladas de pão são consumidas a cada ano e aproximadamente 41 milhões de pessoas frequentam padarias e confeitarias diariamente. Dá para entender por que a demanda por profissionais de panificação é tão intensa. E isso não é coisa de hoje. Alimento mais popular do planeta, o pão começou a ser produzido há cerca de 6 mil anos, na região da Mesopotâmia, onde hoje fica o Iraque. O pão da antiguidade era resultado de uma mistura seca e amarga à base de trigo. 2 milênios depois, no Egito, o processo de fermentação foi descoberto e o pão tornou-se mais próximo daqueles que conhecemos hoje. Por muitos séculos, os pães também foram usados como meios de pagamento. Acredita-se que isso era feito até pelos faraós. 500 anos antes de Cristo, em Roma, a primeira escola de panificação foi inaugurada. Com a expansão do Império Romano, o consumo de pão se espalhou pelo continente europeu. Já na era moderna, com a Revolução Industrial, novas técnicas de moagem de cereais impulsionaram a panificação. Aqui no Brasil, os pães foram trazidos pelos colonizadores portugueses, mas foi na década de 50 que seu consumo cresceu intensamente, com a mecanização da indústria da panificação, que hoje é uma das maiores do país. A panificação é uma indústria dinâmica e oferece diferentes possibilidades para profissionais de formação técnica. Um bom exemplo dessa diversidade é a Adnor, empresa especializada em produtos para mistura de bolos e pães. Eu vim à Feira de Santana, na Bahia, para conhecer o dia a dia desse setor. Hoje nós fabricamos um complexo de aditivo para pão francês e temos uma gordurina oleosa que substitui as gorduras trans e as não trans. Nós temos em torno de 25 técnicos. Temos os técnicos CLT Adnor,
E temos os técnicos dos distribuidores, dos atacadistas, que compram os produtos, como a farinha de trigo também, e dão suporte nas padarias. Para mergulhar mais fundo no universo do técnico em panificação, eu fui conhecer a Fabiana. Ela me levou para um tour na empresa. Aqui a gente trabalha com a linha de pré-misturas, tanto para pães quanto para bolos. E a gente precisa estar sempre estudando o que o mercado precisa, o que ele quer, novos sabores, novos produtos. Aonde um técnico em panificação entra? Tanto na parte de qualidade, então no nosso centro técnico a gente testa todos os produtos antes de ir para o mercado, quanto nos nossos clientes. Então nós temos técnicos que visitam os clientes e que são técnicos dos distribuidores. Então, ao invés do pessoal vir aqui para aprender a fazer o bolo, aprender a fazer o pão aqui, o nosso técnico vai até o cliente. Então, ensina no cliente como que ele vai aplicar cada produto nosso. Aqui a gente está no nosso almoxarifado. Aqui a gente recebe as matérias-primas. Então, amido, farinha, corantes, aroma, a gente tem uma série de matérias-primas diferentes. Todas essas matérias-primas, antes de irem para a linha de produção, elas passam pelo controle de qualidade. Então, são feitas análises e são analisados os laudos que os fornecedores enviam para a gente. Depois que ela chega, que ela é aprovada pelo controle de qualidade, ela segue para a linha de produção. Então, ela vem para essa área aqui, que é a estação de pesagem. Então, aqui são feitos os premix dos produtos. Seriam pré-misturas dos produtos macro. Então, são aqueles produtos que entram em maior quantidade na nossa formulação. Açúcar, farinha, amido, os fermentos. Nossa! Senti o cheirinho de pão de queijo, hein? Hoje a gente está produzindo mistura para pão de queijo e mistura para bolo. E aí a gente avalia características sensoriais de cada produto. A gente consegue saber se o produto foi produzido da forma correta. Olha, Fabiana, eu acho que essa foi a parte que eu fiquei mais interessada, hein? Eu quero lá ver essa análise sensorial. A gente vai lá daqui a pouco acompanhar. A gente tem aqui dois técnicos em panificação, o Leonardo. Oi, Léo, tudo bom? Tranquilo. E a Gleice. Oi, Gleice, tudo bem? E o que vocês fazem aqui? A gente faz aqui os testes dos produtos, né? Geralmente produz os lotes e vem uma amostra para cá e nós desenvolvemos para fazer a liberação do produto. O que é mais clichê que a gente vê por aí é que é uma profissão mais masculina. Como é que você entrou nessa área? Essa divisão é coisa do passado. Hoje em dia as mulheres tomaram conta de tudo. De tudo. Tem mulher em tudo quanto é profissão, não tem mais isso não. Os técnicos em panificação me mostraram como funciona um teste sensorial. É claro que eu participei dessa prova. Então a gente faz o produto, faz o pão, faz o bolo, a gente tem aqui o brownie, tem o Trigos Mix, que é uma mistura que a gente consegue fazer vários tipos de pão, ela é bem prática, bem multifuncional. Então a gente realmente experimenta. Para cada produto a gente tem uma ficha e a gente sabe o que a gente vai avaliar. Léo, agora me conta, se você fosse fazer o teste sensorial do pão de queijo, o que você faria? Como é que seria o passo a passo? A gente vê em questão em relação ao aroma, certo? Abrimos o pão. Vou copiar, hein? Pronto. Cheiramos. Vemos se o aroma está de acordo. Depois vemos o teste no paladar, para ver se o gosto, o sabor está bom, agradável, certo? Depois experimentar. Questão volume do pão, tá vendo? Bem volumoso, um pão aparentemente bastante bonito. Bem bonito. Então, quando o pão está nesses conformes, está liberado para o mercado. Olha, por mim está liberado. O Brasil, ele vem, nesses últimos 10 anos, se aperfeiçoando muito em termos de tecnologia. E nós contamos também com a criatividade dos nossos padeiros, dos nossos confeiteiros. Além de ser instigante, a indústria da panificação oferece aos técnicos uma remuneração que vai de R$ 1.240 a R$ 3.130. Para ingressar nesse mercado, você precisa estar cursando ou já ter terminado o ensino médio. E então buscar uma instituição de ensino credenciada junto ao Ministério da Educação. Os futuros técnicos em panificação colocam seu conhecimento em prática todos os dias em sala de aula. Hoje, eles vão se dedicar a um desafio na planta de processamento de cereais aqui no Senai Dendezeiros, em Salvador.
O técnico formado em panificação, ele pode atuar tanto em panificadoras quanto em indústria ligada à panificação. Então, eles têm competências de gestão de produto, gestão de custos, gestão de uma panificadora, gestão da qualidade. Então, ele tem um conhecimento não específico só fazer o pão, mas ele entende toda a área em volta dessa panificação. Pessoal, vou voltar aqui agora no nosso slide de hoje. Só um minutinho. Não, Pedro, nós só tem só 8 dias. Beleza, vamos falar um pouco sobre motor de indução, estrutura básica do inversor de frequência e os benefícios, né, que você traz aí, que você usa dentro de uma indústria, de uma fábrica ou dentro de um elevador que você pode estar usando sobre inversores de frequências ou, né, grandes drives aí utilizados dentro da indústria. Quer falar um pouco sobre, basicamente, né, o motor de indução, ele é formado por, né, ele é formado por rotor, estator e entreferro, né? Então, eu quero falar, né, nós temos o rotor aqui, esse aqui é o estator e o entreferro, né, que é onde que você, né, tem as suas aspiras, que são essa lateral aqui, né, que você consegue verificar, né, o valor de tensão aqui dentro, onde que ela vai conseguir gerar, né, a parte de magnetismo. Então, o rotor, né, o rotor de um motor de indução possui dois modelos de construção possíveis, que é o modelo bobinado e o dos anéis, né, que são mais ou menos esses modelos aqui. Esse aqui é o modelo bobinado, né, e tem modelos dos anéis, que são esses aqui. Terminais, né, de resistência de arranque. Então, ele é um conjunto de peças que gira em torno do seu próprio eixo e gerando movimentação de rotação. Então, através, né, do campo magnético aqui, ele vai girar o motor trifásico, né, onde que ele vai gerar uma energia mecânica aqui, né, e a parte da energia cinética ao mesmo tempo, onde que ele vai conseguir, né, fazer toda essa movimentação aqui dentro do bobinamento, dentro desse estator. Pode ser encontrado em várias máquinas rotativas, como compressores ou turbinas, e também é composto por chapas de aço magnético. E tem enrolamento disposto de forma, né, longitudinal. Então, esse estator, onde que tem os seus enrolamentos aqui, às vezes eles conseguem, o pessoal, quando vai fazer uma manutenção, precisa arrancar ele, trocar um rolamento, ele consegue fazer fissuras nesse estator, nesse rotor aqui, e aonde que pode, né, tem que passar uma lixa depois nele para ver se consegue trabalhar com ele ainda para não estragar. Isso aqui tem que tomar maior cuidado na hora que estiver retirando para fazer parte de manutenção. Logo depois, né, temos aí também o estator, que são esses aqui. Esse modelo aqui, você pode ver que são vários, né, bobinas aqui em volta deles. Tá vendo? Onde que vai gerar o campo magnético. Então, essa parte do rotor, ela vai girar aqui dentro, né, fazendo com que o motor gire. Essa parte fica fixa e só gira o rotor aqui dentro. O estator é o componente fixo, a carcaça, né, de um gerador ou um motor elétrico. Então, ao mesmo tempo que você é utilizado esse motor, também é utilizado o mesmo modelo em gerador, né? Porque se você colocar ele ao contrário, ele vai fazer uma formação de energia aqui dentro, né? E responsável por conduzir o fluxo magnético formado no rotor. Então, ele consegue conduzir esse fluxo, o magnetismo, né? Que é formado pelo motor, fazendo que ele gire, né? E que induz uma corrente elétrica. Essa ação é semelhante ao que acontece nas bobinas, certo? Sua estrutura é de chapas em forma de anel, feitas de aço magnético tratadas. Então, elas são de chapas aqui, né? É como se fosse um anel, e ela tem esse aço, né, que é formado em sua volta aqui, fazendo com que essas bobinas fiquem presas aqui dentro, onde que vai ter a sua geração de energia.
Essas chapas abrigam os enrolamentos que geram o campo magnetismo, né? Então, através dela vai gerar aquele campo magnetismo, né? Aonde que você consegue fazer o seu motor girar. Essa aqui é a parte entre ferro, né? Que são aquela aqui onde que as bobinas vão em voltas, né? Você consegue fazer o enrolamento de bobinas aqui em volta, os seus anéis. E essa aqui é a parte daquele ferro, que é a chapa, né? Formada por anel de aço magnético. Isso aqui é a linhas de fluxo magnetismo, né? Aqui dentro. Ela é a dominação dada ao espaço entre o rotor e o estator. Então, ela tem um espaço aqui dentro, que é onde que vai o rotor e o estator. Esta área de ar anular, né, é onde acontece a conversão eletromecânica do motor de indução. Além desses, há outros elementos, como bobinas, né, anéis de cobre, enrolamentos, também compõem quase a mesma estrutura do motor de indução. Então, aquele enrolamento de bobina, cobre, até dentro de um gerador também tem mais ou menos essa forma, né, de linhas de fluxo magnetismo com bobinas enroladas, né, fazendo um anel aí, aonde que consegue compor, né, um campo magnético aqui dentro. Com os motores de indução, trifásico funciona. A frequência, ela é uma velocidade que a corrente muda de direção por segundo, então ela é medida em hertz. Então, ela trabalha aí 60 vezes por segundo, ou com a quantidade, né, 50, 45, 40 Hz por segundo. É uma unidade de medição internacional, onde um Hz é igual a um ciclo por segundo. O que que é um ciclo? Lembra quando vocês estudaram lá na parte de eletricidade? Deixa eu pegar aqui só um minutinho, pente. Vamos abrir aqui, ó. Vamos usar o daqui mesmo. Então, é um gráfico aqui, né, mais ou menos. É horrível trabalhar esse bichinho aqui. Vamos colocar aqui. Essa onda aqui, quando ela pega no ponto zero, ela vai no ponto máximo aqui, ó. E ela vai fazer essa volta aqui mesmo, ó. Quando ela chegar nesse outro ponto zero dela aqui, ó. Isso aqui é a onda por segundo, né? É a onda, é o ciclo por segundo de Hertz. Então, quando ela faz essa onda aqui, ó, ela vai fazer isso aqui durante um segundo. Então, ela consegue fazer isso aqui várias vezes durante, né, os segundos que você colocar, ou que ele for estabilizado. Se é 60 Hz, então era 60 vezes por segundo. E um Hertz é igual a um ciclo por segundo, né? Uma onda completa da corrente alternada ou de tensão, como frequência de operação, afeta o desempenho do motor elétrico. E agora, voltando um pouco sobre frequência de operação, ela tem um impacto muito significativo no desempenho do motor elétrico, certo? Ela determina a velocidade de rotação do motor, que por sua vez afeta a potência e o torque gerados pelo motor. Então, né, o inversor de frequência, o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar através desse hertz, através dessa frequência, né, que é utilizada. Então, se você baixa a frequência do motor, realmente ele vai, né, diminuir a sua rotação. Então, quando você aumenta a frequência do motor, você vai estar aumentando, né, a sua rotação. E, ao mesmo tempo, você também consegue trabalhar dentro do inversor de frequência através do seu RPM. Então, se um motor aí, ele consegue trabalhar 1.700 em alta rotação, podemos dizer, você consegue também diminuir, né, o seu RPM através ali no inversor de frequência. É um dos dados que ele dá, né, ele nos habilita a trabalhar com ele também dessa forma, mas tudo ele vai trabalhar em cima de frequência, certo? Ela determina a velocidade de rotação do motor, que por sua vez afeta a potência e o torque gerados pelo motor. Em geral, motores elétricos operando em frequências mais altas tendem a girar mais rápido e gerar mais potência, certo? Enquanto motores operando em frequências mais baixas giram mais devagar e geram menos potência. Aqui vai falar um pouco sobre a frequência, né? Como a frequência de operação é controlada. A frequência de operação, ela é controlada de um motor, né, elétrico, por um dispositivo chamado inversor de frequência. Então, através desse dispositivo, né, esse drive chamado inversor de frequência, você consegue trabalhar, né, essa parte deles aí. Então, o inversor de frequência é responsável por converter a frequência,
que o nome já diz, né, da corrente elétrica, fornecida pela rede elétrica. Então, o que que ela consegue fazer? Ela consegue tirar o motor da inércia através de sua frequência sem dar aquele pico alto na corrente. Então, o inversor de frequência, ele trabalha nisso, e você consegue, né, trabalhar com ele mais devagar, um exemplo, uma esteira, eu quero que a esteira ela roda com mais velocidade, então eu consigo, né, programar isso dentro do inversor de frequência, e ele consegue fazer isso, que ela vem girar ali, né, você instala um potenciômetro nele, às vezes um vem com potenciômetro manual, o outro local, né? Quando você coloca ele local, né, você consegue tirar ele e coloca e consegue trabalhar com ele até mesmo dentro do CLP. Você programa ele, cria uma rede no seu computador, um supervisório, e através desse supervisório você consegue trabalhar de 0 a 100, né, de rotação dele. Então, vamos supor que eu coloco 100 a um limite máximo de rotação dele. Então, ele vai estar no limite máximo daquela esteira, daquele motor rodando. Se ele trabalhar em 1.700 RPM, ele vai estar em 1.700 RPM rodando. Se eu conseguir colocar ele 50%, eu consigo trabalhar ele com 650 a 800 RPM de rotação do motor, né, através desse potenciômetro, em aumentar e abaixar esse potenciômetro que trabalha em cima da frequência desse inversor de frequência. Ele permite que o operador ajuste a velocidade de rotação do motor de acordo com as necessidades específicas da aplicação. E outra, aí vem uma pergunta, né? Quais são os benefícios de controlar a frequência da operação? O controle da frequência de operação de motores elétricos oferece uma série de benefícios. Então, ele tem vários tipos de benefícios onde ele consegue, né, implementar dentro desse inversor. E um dos principais é a capacidade de ajustar a velocidade de rotação, que é o que nós estamos trabalhando e falando em cima disso, né? De acordo com a necessidade da aplicação, aquilo que você precisa, então, esse permite um melhor controle de processo industrial. Então, você consegue trabalhar com pico de corrente, você consegue trabalhar com corrente nominal dentro dele, você consegue fazer vários, né, ajustes dentro desse inversor de frequência, certo? Resultado em maior eficiência e produtividade. É claro que o inversor ele sempre vai ser mais caro do que a soft. Professor, quanto que eu sei que eu tenho que usar um inversor de frequência ou uma soft? O inversor de frequência você vai usar quando você quer aumentar ou diminuir a velocidade daquela bomba ou daquele motor, né, que você está ali naquela fábrica, dependendo da necessidade. A soft ela é usada mais para conter, né, o pico de tensão nominal. Então, se eu tenho um pico de tensão muito alta e eu não quero usar uma partilha estrela-triângulo, uma compensadora, uma compensadora que são mais antigos, né, e fora a eficiência é bem menos do que a soft start, então eu vou usar então uma soft para estar usando só para um motor muito alto, um motor muito grande, é 20 CV, acima de 20, 10 CV, né? Na verdade, a lei fala que a partir de 5 CV o motor você já pode usar outras contrapartidas aí, né? Você já não pode mais usar uma partida direta, né? Eu, né, já habilitei motor até 10 CV em partida direta sem afetar. Quando o motor ele tá um motor bom, um motor que os rolamentos tá bom, ele tá macio para rodar, é fácil para tirar daquela inércia dele. Então, às vezes, você consegue fazer uma partida aí direta sem nem atrapalhar o seu alto pico de corrente. Mas quando é um motor que está mais pesado, um motor mais antigo, né? Quando ele chega a 7,5 de CV, você já tem que fazer uma partida, ou estrela triângulo, uma partida compensadora, uma partida com a soft start, entendeu? Então, vou usar então quando a minha soft start. A minha soft start eu vou usar quando for necessário de um pico alto de corrente, né? Um inversor consegue fazer o mesmo trabalho? Sim, ele consegue fazer o mesmo trabalho através da frequência. Então, eu consigo girar o motor mais devagar, porque a frequência dele eu consigo abaixar ela, zerar ela e aumentar quanto eu quiser. Então, eu consigo tirar, né, esse motor da inércia, né, a sua rotatividade dele, até onde ele for ali sem elevar o pico de corrente. Então, mas, professor, eu vou usar ele então só através da minha velocidade? Sim, é mais fácil. Se é um motor que você vai trabalhar com velocidade, você tem que usar o inversor de frequência. Eu só quero ligar o motor, mas eu quero uma rampa, então usa a soft start. Então, esses são os benefícios, né? O resultado é maior eficiência de produtividade. Além disso, o controle da frequência, você consegue. Eu trabalho em uma fábrica de detergente, de sabão, então eu quero controlar ali a minha velocidade, né, do batedor daquele sabão dentro daquele tanque ali. Então, eu consigo trabalhar ele em maior rotação e menor rotação. É um produto muito pesado e eu preciso, né, que ele venha trabalhar em menor rotação. Então, eu uso o inversor de frequência nessa parte aí. Também pode contribuir para a economia de energia, já que o motor desesperando em velocidades mais baixas consome, né, menos energia. Se eu rodo ele, né, com a velocidade mais baixa, RPM mais baixo, menos tensão aplicada, menos energia consumida.
Aqui é o modelo, né, do um inversor, um retificador. Então, a tensão vai entrar aqui, ela vai fazer essa retificação, vai passar por esse barramento de ter uma resistência e uma capacitância aqui, aonde que ele vai ter o inversor de saída, né? Então, cada vez aqui ele vai trabalhar no seu potenciômetro da saída da tensão. Então, você consegue diminuir, né, a corrente, a tensão desse motor e aumentar ela conforme a necessidade. O funcionamento. Antes de entendermos a voltagem de saída e inversor de frequência, o importante é compreender o funcionamento desses dispositivos. O inversor de frequência são projetados para converter energia elétrica de corrente contínua, CC, para corrente alternada, CA, permitindo o controle preciso da velocidade de um motor elétrico. Esses dispositivos são compostos por um retificador, né, que é esse aqui atrás, ó, essa parte de retificação aqui. Um barramento de corrente contínua e um inversor de circuito de controle. O retificador converte a energia elétrica da rede de alimentação em corrente contínua, então ele vai fazer o quê? Ele vai converter ela, né? É como se fosse uma ponte, né? Uma ponte usada aí dentro de uma placa. Você consegue converter ela, né? De corrente alternada para corrente contínua, né? E fazendo isso, o inversor, por sua vez, converte essa corrente contínua em corrente alternada. Então, ele vai fazer de novo esse controle. Ele passou pelo retificador, ele vai converter a energia elétrica da rede de alimentação em corrente contínua, que é armazenada no barramento de corrente, que é armazenada nesse barramento aqui, né? Pessoal, isso aqui é uma estrutura, né, dentro do inversor de frequência. Fazendo isso, né, ele vai, né, o inversor, por sua vez, converte essa corrente contínua em corrente alternada de novo, que é nesse inversor de saída, que é fornecido ao motor elétrico, onde que ele vai chegar até o motor elétrico. Por isso que lá dentro dele tem alguns capacitores, né? Dentro do inversor, se você já chegou a abrir algum inversor de frequência, no seu armazenamento de barramento, ele vai ter alguns capacitores lá, e aonde que o pessoal, né, ele esquece, na hora que está desabilitando, vai trocar um motor, ele desliga o inversor e esquece de deixar o motor descarregar aquela energia, né, que tem armazenada dentro daquele capacitor, aonde que ele pode, né, vir acidentar, levando um choque elétrico ali, por causa disso, né? Ele não esperou o inversor desligar automaticamente, porque quando você desliga o inversor, ele tem a energia armazenada dentro desse capacitor, então ele vai demorar aí uns 3 segundos, 4 segundos para desligar. E o que o técnico faz? Ele vai lá, desliga, baixa o disjuntor e ao mesmo tempo ele já leva a chave, né, na saída da saída RST ali para estar mudando, trocando cabeamento, e quando ele faz isso, ele leva um tranco de tensão aí, porque os capacitores estão carregados, ele não deixou, né, descarregar os capacitores do inversor de frequência. Temos aí, né, a voltagem de saída constante. Nesse tipo de voltagem de saída, a tensão ao motor elétrico é mantida em um valor constante, independentemente de frequência de operação. Esse tipo de inversor é adequado para o quê? Aplicação em carga de motor e constante a não variar significativamente, né? Então, essa aí é a voltagem de saída constante. Então, sempre está ali saindo constantemente aquela tensão para do seu inversor adequado para a carga do motor. E tem a voltagem de saída variável. Nesse tipo de voltagem de saída, a tensão fornecida ao motor elétrico, aquela tensão que está em RST para o motor elétrico, varia de acordo com a frequência de operação. Então, ela vai variar de acordo com você está operando. Se é 50 Hz, então ela vai variar durante 50 Hz. Se é 20 Hz, ela vai variar durante 20 Hz. À medida que a frequência aumenta, a voltagem também aumenta, permitindo que o motor opere em velocidades mais altas. Esse tipo de inversor é adequado para aplicações em que? Em carga de motor vário, né, significativamente. E a voltagem de saída ajustável. Então, nós temos voltagem de saída constante, variável e aquela que você ajuste ela, né? Esse tipo de voltagem de saída permite que o usuário ajuste manualmente a tensão. Então, eu vou lá, vou aumentar a minha tensão, vou diminuir ela ao motor elétrico. Isso oferece a maior flexibilidade de controle sobre o desempenho do motor. Permitindo que ele seja adaptado às necessidades específicas de uma determinada aplicação.
E temos algumas, né, considerações ao escolher a vantagem de saída. Vamos lá, hein? Quando você escolhe a vantagem de saída, ao escolher a vantagem de saída, em inversores de frequência, é importante levar em considerações alguns fatores, como tensão nominal do motor. Então você começa a ajustar o motor dentro do inversor de frequência. Professor, eu consigo ajustar o inversor de frequência através da minha HM. O que é IHM? É aquela, né? Painelzinho que você vê na frente do inversor. Deixa eu procurar um aqui para você me te mostrar aqui. Aqui o modelinho. Tem vários tipos de modelos, né? Aqui é o modelo. Esse inversor aqui, ó, da Danfoss, eu consigo pegar, se eu tiver vários motores com uma configuração só, eu consigo pegar a configuração do motor que está nessa inversor de frequência, eu carrego ele nessa IHM, eu arranco essa IHM aqui da tela e jogo na outra, né? No outro inversor de frequência e descarrego toda aquela configuração. A mesma configuração eu consigo descarregar elas em vários inversores de frequências, porque eu já trabalhei, né, com esse modelo aqui e sei que ele tem essa capacidade de fazer isso. Outros, né, já tem entradas, né, para cabo USB, onde que você consegue programar através de computador. Você entra na máscara dele ali, né, com o IP dele, você entra, faz a programação que você precisa dentro do site e você descarrega. Então, esses modelos aqui são modelos de HMs, né, que tem de várias variedades de inversor de frequência. Então, vamos lá. A voltagem de saída do inversor deve ser compatível com a tensão nominal do motor elétrico. Caso contrário, o motor pode não funcionar corretamente ou até mesmo ser danificado. Então, se você tem uma tensão de saída ali, você vai olhar qual que é a tensão de saída. E ela tem que ser compatível com a tensão nominal do motor elétrico. Então, você vai ver isso, né, para você estar configurando ele ali. Depois você vai fazer o quê? Vai ter uma variação de carga. Se a carga do motor varia significativamente, é recomendado utilizar um inversor com voltagem de saída variável. Isso garantirá que o motor recebe a voltagem adequada em diferentes condições de operação. Então, se ele tiver em vários tipos de operação, ele consegue, né, manter aquela voltagem adequada para a saída daquele motor. E os requisitos de eficiência energética. Alguns inversores de frequência possuem recursos de economia de energia. Então, como a redução de voltagem de saída em baixas velocidades, isso pode ser vantajoso em aplicação que exige eficiência energética. E um dos modelos de inversores, né? Inversor da Sims, da Danfoss e o famoso CFW500 da WEG. Modelo de inversor, a sua ligação dele aqui, né? Entra RST de cá e sai o VW lá daqui e liga na sua caixa da mufla do motor para a rotação. Entenda os parâmetros de configuração mais importantes dos inversores de frequência e como ajustá-los. Pessoal, voltando um pouco nessa imagem aqui, eu quero relatar também, se você tiver um inversor de frequência aqui, ó, você não precisa fazer uma partida com reversão, se às vezes você quer girar o seu motor ao contrário. Você consegue parar esse motor, você consegue parar ele, né? Ele vai usar um freio dentro desse inversor, ele vai diminuir a sua velocidade e ele vai girar ao contrário. Você consegue, através do inversor de frequência, fazer que o motor gire o lado ao contrário. E isso tudo o inversor vai trabalhar para você. Você viu tanto que é mais fácil? Antigamente usava lá várias contatoras para fazer uma partida com reversão, né? Usava uma contatora a mais e aquela fiação, e troca fiação ali para fazer o motor partir com horário e anti-horário. Hoje não. Através do inversor de frequência eu consigo fazer isso. Professor, mas por que nem toda fábrica, todo lugar utilizamos? O problema é que um inversor de frequência deles, o mais barato, custa 2.500. E tem inversor de frequência que vai até 100 mil, 150 mil, né? Barato para a indústria. E aí tem alguns parâmetros importantes que a gente precisa configurar dentro de um inversor de frequência.
né? E essa parte do texto se resume em fazer como que você adquire um inversor de frequência sem sair com dúvidas de como utilizá-lo. Simplesmente não conheço toda a capacidade desse dispositivo. Ah, é um inversor de frequência e eu não conheço toda a capacidade que ele pode me oferecer, mas tem as capacidades aqui que é onde que eu vou pôr aquele motor para girar. Então, tem alguns parâmetros que você vai utilizar. Assim explicaremos de modo simples e de fácil compreensão quais os parâmetros de configuração mais importantes do inversor, além de explicar brevemente as suas importâncias e, por fim, ensinar como ajustá-los, né? Temos aí a frequência de saída, onde que você vai trabalhar, a tensão de saída e a corrente de saída. Esses 3 itens você vai trabalhar, é essencial para você, né, configurar o inversor de frequência. Depois tem a proteção contra sobrecarga e sobretensão, a aceleração e desaceleração, que você vai ter que configurar. Eu quero que ele, né, atinja o ponto máximo de 0 a 60 Hz aí em 15 segundos. Então você consegue fazer isso. E para ele parar, eu quero que eu diminua aí em 10 segundos a desaceleração desse motor, desse inversor. Então você consegue configurar também essa parte dentro do inversor. E a configuração de controle remoto. Você quer controlar ele na cara do inversor, você quer controlar ele através de um painel, né, de uma máquina, de um usuário, então você consegue fazer isso também na configuração do inversor. Como já explicamos, a frequência tem uma relação direta com a velocidade do motor elétrico, CA. Então, a frequência de saída é algo que devemos dar muita atenção para que nada dê errado, tá? E o que seria a frequência de saída? Essa frequência geralmente é relatada em Hertz, é o parâmetro que define a energia de saída do inversor e por isso deve ser ajustada com cautela e de acordo com a demanda, tá? Para ajustar a frequência de saída ou melhorar, né, ou melhor, para saber qual a velocidade de acordo com a frequência, procure entender a relação velocidade frequencial do motor. Se é linear, se a frequência aumenta e a velocidade também aumenta e vice-versa. Para o cálculo, basta saber que a velocidade do motor é igual à frequência de entrada, fornecida ao inversor, né, de frequência pela CA, multiplicada por 60 vezes e dividir pelo número de polos do enrolamento. Se você for lá na plaqueta dele, você vai ter, né, essa indicação dentro da plaqueta do motor. E a tensão de saída, para a tensão de saída temos uma dica que não é nada óbvia, né? Essa tensão deve ser ajustada tanto considerando a aplicação quanto a tensão do motor elétrico. Então, como ajustá-la? Para os motores elétricos trifásicos, a tensão de saída do inversor de frequência deve ser a mesma que a tensão nominal do motor. E a corrente de saída? Temos também corrente de saída. A corrente de saída define a corrente máxima que o inversor de frequência pode fornecer ao motor elétrico. Então, desse modo, a devida atenção deve ser dada a esse parâmetro para que o seu motor não seja danificado por sobrecarga. Então, se o meu motor aí, a corrente máxima dele é 7,5, né? Eu vou trabalhar, e eu gosto de trabalhar um pouco a menos. Eu coloco o 7 ali. Quando ele chegar a 7, ele vem me desarmar aí para não chegar até o 7,5, né? E danificar o meu motor. Aí vamos falar um pouco sobre proteção contra sobrecarga e sobretensão. Tanto o motor elétrico quanto o inversor de frequência estão suscetíveis a ser danificados por sobrecargas e sobretensão. Isso é o que mais você vai ver dentro de uma indústria. Então, tem um rolamento estragado, você liga lá, dá sobrecarga, ele vem desarmar. Às vezes o material é pesado, onde o motor está girando ali, não vai conseguir girar, ele vai fazer uma sobrecarga, vai desarmar de novo. O que ele vai desarmar? É a forma de segurança de você estar protegendo aquele motor seu e o seu inversor de frequência. Deste modo, temos alguns parâmetros que devem ser ajustados para configurar essa proteção. A corrente máxima deve ser ligeiramente menor que a corrente nominal do motor para garantir a proteção adequada. Limite de sobretensão ajustado e o tempo de resposta, né? Que para o sistema de alta inércia ou carga pesada, o tempo de resposta deve ser mais curto, geralmente. E o tempo de resposta da proteção contra a sobretensão, assim como o item anterior. Tem um pouco de aceleração, configuração sobre remoto, né? E tem aqui, eu vou te passar um pequeno vídeo aqui para você estar assistindo antes de eu finalizarmos essa aula. Conheça o sensor de vibração industrial Smart Track em 30 segundos. Passo para vocês, o Smart Track é... Eu decidi fazer esse vídeo para ajudar de forma rápida e simples quem quer conhecer como ligar e programar o inversor de frequência VEG CFW08. Existem diferentes versões, tamanhos e potência para este modelo de inversor, porém o que ensinarei aqui servirá para quase todos eles.
Para começar, o inversor possui duas barras de Bornes, uma menor, que é de controle, e a maior, que é a de potência. Na ligação de potência, sempre teremos estes 6 pinos principais. A entrada trifásica de alimentação deverá ser ligada nos pinos R, S e T. O motor trifásico deverá ser ligado nos pinos U, V e W. Algumas versões possuem opção de freio, então terá estes bornes aqui a mais. E caso opte por usar resistor de freio, ele deverá ser ligado nestes 2 pinos aqui, mais U e BR. Agora que já conhecemos a ligação básica de potência do inversor, vamos falar dos modos de fazer o nosso equipamento funcionar. A partida pode ser de forma local, isto é, usando as teclas da interface frontal, ou a partida pode ser de forma remota, isto é, usando os bornes de controle. Existe um botão aqui chamado local/remoto, e ele alterna entre os 2 modos. No modo local, você conseguirá partir o motor que está ligado no inversor apertando a tecla verde, parar o motor apertando a tecla vermelha e controlar a velocidade usando as 2 setas. Mas atenção, isso só acontecerá se a programação estiver com os valores de fábrica ou configurado para funcionar assim. Aguardem que já vou começar a falar de programação. No modo remoto, você terá que fazer as ligações nos bornes de controle. Para fazer a ligação de controle, temos que conhecer a função de cada pino da barra de bornes. Observe que eles estão numerados de 1 a 12. Os 4 primeiros são as entradas digitais e o 5º pino é o comum deles. Podemos então ligar 4 chavinhas liga-desliga para controlar ele. O pino 6 é a nossa entrada analógica, onde ligamos um potenciômetro ou sei lá, um sensor. O pino 5 é o 0 volts e o pino 7 é a nossa tensão de referência de 10 volts. Os pinos 8 e 9 não têm função na versão mais comum do VEG CFW08. Porém, eles possuem função nos modelos Plus. E por último, os pinos 10, 11 e 12 são o nosso relé de saída, uma saída digital, com comum, contato normalmente fechado e contato normalmente aberto. Caso o inversor esteja resetado com os parâmetros de fábrica e selecionado para modo remoto, basta fechar estes 2 contatos, as entradas digitais DI1 e DI4, e o inversor enviará comando para o motor rodar. A velocidade será então controlada pelo potenciômetro ou sensor ligado na entrada analógica. Agora vamos finalmente falar de programação, ou parametrização, como você preferir chamar. O parâmetro 0 deverá estar no valor 5 para habilitar a alteração dos outros parâmetros. E se você quiser resetar o inversor para os parâmetros de fábrica, passe o valor 204 para 5. Se você não tem ideia de como alterar um parâmetro no inversor, veja o meu vídeo ensinando reset de fábrica no VEG CFW08, passo a passo, para então entender. No manual você encontrará todos os parâmetros, suas funções e qual seu valor padrão de fábrica. Aqui eu vou falar dos principais deles. Começando pelos parâmetros de leitura que não podem ser modificados, apenas vistos. Por exemplo, o parâmetro 3 mostra a corrente medida na saída, ou seja, a corrente do motor. O parâmetro 4, a tensão do barramento DC. O parâmetro 5, a frequência de saída, em Hz. O parâmetro 2 mostra a frequência de saída, que é o parâmetro 5, vezes o parâmetro 208, que é um parâmetro que podemos modificar. Logo, com o parâmetro 2, podemos calcular e mostrar, por exemplo, o RPM. O parâmetro 7 mostra a tensão de saída em volts. O parâmetro 8, a temperatura no dissipador. O parâmetro 14 mostra o último erro, que é excelente para quem vai fazer manutenção. O parâmetro 23 mostra a versão do software, que também é muito útil, pois existem algumas diferenças dependendo da versão de software. Por exemplo, funções extras que alguns possuem e outros não. Alguns parâmetros principais que costumamos mudar são estes aqui. O parâmetro 100 e o 101, que são os tempos de aceleração e desaceleração. Isto é, o tempo em que o inversor demora para atingir a velocidade máxima na saída ou retornar para a velocidade mínima. Temos também o parâmetro 133 e 134, que são os valores de frequências máxima e mínima. E temos os parâmetros de modo de operação. Vamos supor que você tem um inversor de uma máquina, você quer saber como ele é acionado,
ou você quer acionar ele, mas não quer fazer um reset de fábrica, então é importantíssimo conhecer esses parâmetros. O parâmetro 220 define como será selecionado o modo de operação. O seu valor de fábrica é o 2, que é a seleção através daquele botão local/remoto do painel frontal. Porém, ele pode estar programado com o valor 0, sempre local, ou o valor 1, sempre remoto. Desta forma, fará o botão local/remoto perder a sua função. Ambos os valores 2 e 3 são seleção através daquele botão. A diferença é que no valor 2, ao ligar o inversor, ele automaticamente começa em modo local, e no valor 3, ele começa em modo remoto. E a lista não para por aqui, mas não vou comentar os outros valores, pois não são tão comuns. Ainda temos mais 4 parâmetros que definem como é a referência e o comando nos modos locais e remotos. Nos valores de fábrica, o local vai ser controlado pela IHM e o remoto vai ser controlado pelos bornes. Mas você pode modificar, você pode inverter e até fazer uma mistura dos dois. Então, verifique também qual o valor que está nesses 4 parâmetros. E por último, se você estiver trabalhando em modo remoto, verifique o valor que se encontra nos parâmetros 263 até o 266, que são as funções das entradas digitais, que também podem estar alterados. Estes são seus valores de fábrica. O manual deste equipamento é facilmente encontrado na internet. Porém, para facilitar, eu criei uma versão com apenas as páginas principais, pois a versão original possui muitas páginas e muitas delas a gente nem usa. Deixarei meu contato na descrição e nos comentários para quem quiser, basta me pedir. Pessoal, achei necessário deixar essa aula gravada para vocês, né? Que é a última aula que vocês têm de eletricidade aí, industrial, e vocês vão pegar uma aula presencial. E eu achei necessário para vocês entenderem como que é o funcionamento do inversor de frequência. Então, até mais, até a próxima aula. Tchau, tchau a todos.